Olá, tudo bem? Eu sou o Minoru Ueda. Hoje a gente vai conversar sobre emoções positivas, relacionamento, quanto que isso impacta no nosso dia a dia. Eu estava lembrando aqui quando eu atuava no movimento escoteiro. Durante 10 anos a gente participou, a nossa família participou, a minha esposa participou e principalmente a minha filha participou do movimento escoteiro. Mas o que isso tem a ver emoções com relacionamento? Na realidade, eu comecei a lembrar de um chefe escoteiro que ele tinha muitas habilidades interpessoais e era interessante porque no ramo escoteiro nós temos os lobinhos, nós temos o ramo escoteiro, né? Depois nós temos os guias, os sêniors, depois nós temos os pioneiros e tudo isso. E ele navegava, quando eu falo navegava, ele tinha papo, ele tinha conversa, ele tinha estofo para conversar com todos os chefes, com todas as famílias, e principalmente com os jovens que lá se encontravam. Por que eu fiz essa relação? A semana passada, na atuação em sala de aula, né, nós realizamos um workshop atuando na liderança positiva. E lá nós foi durante 3 dias esse workshop, nós atuamos e várias perguntas que os jovens líderes, né, os jovens, as jovens, comentavam o seguinte: professor, é interessante porque quando a gente assume um novo cargo, né, uma nova função, parece que aqueles que eram os nossos pares, aquelas pessoas que atuavam com a gente, nos olham de forma diferente. Aí eu faço sempre essa reflexão com as pessoas e também com os meus mentorados, quando eles falam assim: as pessoas estão me tratando diferente só porque agora eu falo assim, será que são as pessoas ou o significado e o sentido que eu dou no meu processo de comunicação, no meu processo de relacionamento? Por quê? Porque eu peguei o exemplo, quando eu estava conversando no início, desse chefe escoteiro. Ele tinha uma habilidade muito interessante de contar histórias para as crianças, fazer exercícios e atividades para as crianças e também navegava de uma forma muito legal com os escoteiros e com os mais velhos, também com histórias, mas também tratando-os com a idade que eles têm, com o respeito que eles têm. E eu ficava admirado em observar o quanto que ele tinha uma flexibilidade. O nome do jogo aqui, em qualquer processo, é a nossa flexibilidade. Não é à toa que a grande metáfora da flexibilidade que a gente tem é o bambu, né? Não é o bambu que ele tem essa flexibilidade. Por isso que quando a gente trabalha os capitais psicológicos positivos, que são esperança, otimismo, resiliência e autoeficácia, nós temos vídeos aqui no nosso canal que também trata desse assunto. É necessário que a gente observe que a resiliência também tem a ver com essa questão da flexibilidade, de a gente ter uma série de alternativas na nossa atuação. Bom, nós estamos falando o impacto, de quanto que impacta as emoções positivas no nosso relacionamento. Evidentemente, quando a gente vê esse título, ou a gente vem fazendo a reflexão, a gente fala, então quer dizer que eu tenho que ficar só com as emoções positivas e as emoções de desafio eu não os trato? Não, na realidade é o processo de significado para, primeiro, eu me autoconhecer, para que eu possa observar, por isso que o autoconhecimento tem a ver muito com a autoempatia, eu conhecer em que momento que eu estou, para que no meu relacionamento eu possa fazer, por exemplo, uma pergunta inteligente nesse momento, qual é o significado que eu estou dando para as coisas que estão acontecendo? De uma forma prática, provavelmente aquele chefe escoteiro sempre fazia essa pergunta. E ele também atuava como professor em escolas e tudo isso, tinha uma formação muito bacana e ele sempre fazia essa reflexão. O que eu puder ajudar, eu auxilio as pessoas. E ele tinha um diferencial muito interessante quando a gente trabalha o processo do conhecimento, porque ele vivenciou todo o ramo escoteiro. Ele iniciou, ele foi lobinho, né? Ele passou por escoteiro. Então, ele tinha um processo de se colocar no lugar do outro, validando o sentimento do outro. Vem cá,
O processo da empatia é um dos verbos mais importantes da empatia, já que a gente está falando de emoções positivas e fazendo um link com a inteligência emocional, com as competências emocionais, o verbo da empatia é validar e não julgar. Lógico que nosso dia a dia, a gente vai julgando o nosso dia a dia. Isso me fez lembrar também, um dos executivos que nós estávamos fazendo uma devolutiva do perfil comportamental DISC com ele, né? O dominância, influência, conformidade e segurança, né? Ou estabilidade, o DISC. E ele estava comentando o seguinte, a história dele é assim, ele era um jovem executivo, que ele ele foi convidado por essa empresa para assumir uma grande área, e pelo que a gente, durante a devolutiva, e depois ele participou também de alguns workshops, e recentemente ele também foi transferido agora para essa foi a grande organização para a gente realizar todo um trabalho de liderança com o pessoal, fazendo toda uma trajetória, fazendo planejamento também estratégico, desenvolvendo tudo isso. Mas voltando ao caso dele, a história dele era assim, ele atuava em uma empresa no interior, pequena, relativamente pequena, e ele tinha poucos liderados no seu guarda-chuva, né, na sua liderança, foi transferido para essa empresa maior, na capital, e foi durante esse processo que a gente teve o contato nessa devolutiva, e ele comentou comigo o seguinte, professor, eu estou com muita dúvida, né? Eu sei que eu tenho todas as competências para poder desenvolver essa turma, mas é lógico que o tamanho da empresa me assusta. Mas ele começou a comentar, lógico que só o perfil comportamental, ela dá uma base, mas é todo o processo da nossa entrevista. Eu utilizo, né, várias ferramentas, por exemplo, capital psicológico positivo, eu utilizo a liderança situacional, baseado, né, em Blanchard, a gente vai utilizando outras ferramentas da liderança positiva, como a investigação apreciativa. Bom, tudo isso a gente foi compondo e eu percebi que relacionar com pessoas, era uma habilidade interpessoal que ele tinha. Agora, só que, olha que interessante, ao mesmo tempo, ele demonstrava uma velocidade, isso provavelmente você que está do outro lado, talvez você seja essa pessoa, uma velocidade, né? Sabe aquela pessoa 220 e tal, que de repente não tem muita paciência para escutar outra pessoa, já está concluindo. Eu falo o seguinte, olha, empatia é escutar para entender e não para responder. Você escuta para entender ou você escuta para responder? E foi isso, nessa devolutiva do DISC, que a gente foi conversando, e eu sempre peço permissão nesses momentos, falando assim, você permite, nesse momento dessa devolutiva, eu fazer um papel de mentor aqui? Né? Porque é uma regra, uma das coisas mais importantes em qualquer relacionamento é deixar as regras claras. Olha só, deixar as regras claras em qualquer tipo de relacionamento, no relacionamento social, no relacionamento profissional e principalmente no relacionamento pessoal. Deixar as regras claras é assim, vamos imaginar um casal, ó, segura essa e a gente volta para esse jovem executivo que eu estava fazendo evolutiva. Um jovem casal, tudo bem? Casal, casou, tal, tudo isso, e aí começa, e teve a mesma cidade, a mesma religião, valores muito próximos, mas aí durante aquela semana o marido ou alguém, né, não sei se é ele ou ela, deixou a toalha na cama, toalha molhada na cama, ou, sei lá, lavar louça aqui lá. Deixar as regras claras é muito importante para qualquer relacionamento, porque o famoso bom senso, eu tenho bom senso, você tem um bom senso, e muitas vezes esse bom senso fica um mau senso que gera o conflito. Então é necessário deixar as regras claras, o que é urgente para você, o que é urgente para mim, né? O que é pontualidade para mim, o que é pontualidade para o outro.
Eu conheci um advogado que sempre deixava 10 minutos o relógio dele, né? Na época que o pessoal usa relógio, né? Os 10 minutos antes do horário. E eu perguntei um dia para ele, mas por que você deixa esses 10 minutos? Ah, porque as regras lá no Tribunal de Justiça onde eu milito, eu trabalho, tem juízes que, nossa, eles são muito pontuais, então eu prefiro chegar cedo, porque o tempo eu controlo. Eu falo isso sempre para minha filha. Eu falo, olha, filha, o tempo, se você sai antecipado, você controla. O restante, você pode pegar uma intercorrência, tudo isso. Mas voltando a nessa devolutiva, eu pedi, né, deixei as regras claras, pedi licença para fazer o trabalho de mentor e fiz algumas perguntas e percebi que uma das questões que talvez ele estava um pouco incomodado foi um pouco do feedback que ele recebeu. Ele estava assim, muito recente, acho que eram alguns meses que ele estava nessa empresa. Ele recebeu um feedback de um dos diretores falando que ele tinha que escutar mais. E ele sempre achou que ele escutava, né? Ele sempre, mas eu escuto, né, Ueda? Eu estou te escutando aqui, Ueda, né? Aí eu falei assim, mas será que a sua escuta muitas vezes não é seletiva? Porque a gente tem os níveis de escuta, né? O pior é quando a gente finge que está escutando. O pior é quando a gente não está nem aí do que a pessoa está escutando, né? A gente está totalmente... Então, quando eu falei assim, será que você não tem uma escuta seletiva? Né? E aí ele começou a fazer uma reflexão, e quando a gente faz algumas perguntas que vai, não digo incomodando, mas que afeta algumas verdades, e aí eu peço nesse momento para ele recuperar algumas situações que ele achou que não escutou verdadeiramente. Porque o Peter Drucker, um grande pensador, escritor ainda atual, ele sempre falava o seguinte, ele falava assim, ó, o líder do século XXI é o líder que sabe, talvez não tenha todas as respostas, mas tem as boas perguntas. Tá aí um detalhe das questões. Para você trabalhar suas emoções positivas com relacionamento, é necessário que você também trabalhe o processo da escuta ativa, da comunicação positiva, que é baseado nos estudos de Losada. Losada é um pesquisador radicado nos Estados Unidos, ele é latino-americano, atua nos Estados Unidos, e a pesquisa dele foi assim, equipes de alta performance, equipes que entregavam, equipes que tinham um bom relacionamento, e ele chegou a essa razão 3 por 1. 3, comunicação positiva, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, é como o Papa Francisco fala, né? O bom relacionamento são as regras, por favor, por gentileza, as boas regras do relacionamento. Então, quando a gente traz esse componente da escuta empática, da escuta ativa, ele impacta muito no nosso relacionamento. E observando aquele chefe escoteiro que eu comentei, era muito interessante, porque ele usava, e aqui está um aspecto muito importante, a gente utiliza sim os 2 ouvidos para escutar, mas também o nosso não verbal para escutar, né? E esse não verbal, ele é tão importante porque tem uma obra muito bacana que, inclusive, como eu estou preparando uma palestra sobre comunicação empática, né? Comunicação empática, eu resgatei uma obra muito legal que vocês provavelmente devem conhecer, Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, da Alan e do Barbara Pease. E tem uma questão muito interessante aqui, que eles falam o seguinte, que é necessário a magia dos sorrisos e das risadas. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com os nossos orbiculares ópticos e os nossos zigomáticos maiores. Eu explico. Então, assim, o bom humor também faz parte das emoções positivas para o relacionamento. Então, o que são os orbiculares ópticos? Orbiculares ópticos são aqui esse formato que faz aqui muito próximo, que são as ruguinhas aqui. E os zigomáticos maiores são os músculos aqui, muito próximos da nossa boca. Então é um conjunto. A gente só observa se a pessoa está sorrindo, né? Se faz essas rugas aqui, ó, esses pés de... Mas pode ficar tranquilo, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ou seja, o nosso corpo fala. Bom,
voltando a conversa lá com esse jovem executivo lá. E eu falei para ele se ele estava escutando, e aí entrou o aspecto do não verbal. Se o não verbal dele era de uma escuta ativa. E ele falou, é mesmo, professor, eu começo a ficar ansioso, já começo a pegar no celular, eu já começo, então só o fato, então é necessário que a gente observe também o quanto que nós internamente estamos com uma emoção positiva. Na minha obra, quando eu comecei a escrever, né, e é o meu segundo livro, que é o Liderança Positiva, eu trato esse aspecto aqui, e até foi interessante porque quando eu estava em sala de aula, no curso de liderança positiva, onde a gente utilizou a base essa obra, a pessoa fala assim, mas professor, como que de repente eu sei que eu estou deixando as regras claras, né? Então, até no capítulo Construindo uma Organização Positiva, eu faço uma tabelinha e eu destaco aqui duas questões. Perceba, faça essa reflexão com você para ver se isso também não afeta o seu... Ou você, não você, mas você deve conhecer gente que queira melhorar o seu relacionamento. Dessa questão da deixar as regras claras, né? Eu deixo as regras claras, ou meu perfil, né? Eu sou fechado. Será que eu deixo claro que de repente eu sou mais introvertido e não então eu não, às vezes eu não participo por causa disso. A gente, né? Se você tem um ambiente de confiança, o segundo, será que eu sou previsível ou ágil indiscriminadamente? Porque tem gente que é previsível e tem gente que não é, e aí tem esses desafios. Então, no nosso dia a dia, é necessário a gente começar a observar, né? Eu deixo as regras claras, eu sou incoerente ou ágil dentro da lógica? Será que eu estou passando uma imagem de confiança para as pessoas que trabalham comigo, né? Ou não? Será que eu estou conseguindo criar um ciclo virtuoso de compromisso, de práticas de ética, de trabalhar mais a contabilidade no crédito e não do débito? Então, essas questões são interessantes para a gente trazer, né, a abordagem das emoções positivas. Bom, para concluir, conversando então e fazendo essas duas conexões, né, com o chefe escoteiro e com esse jovem executivo que nós estávamos fazendo essa conversa e essa devolutiva, né, desse processo de competências emocionais com a ferramenta DISC, eu comecei a perceber que, e fazendo essas reflexões com esse chefe escoteiro, o não verbal dele, por exemplo, com as crianças, ele utilizava muito bem. Ele utilizava o que o professor Isamitiba, né, no livro Quem Ama Educa, foi um grande educador que trabalhou com crianças e com jovens. Ele sempre falava, quando você vai se comunicar com uma criança, fique na altura dos olhos dele ou dela. Então, seu filho, sua filha, nós trabalhávamos com os lobinhos lá em idade de 6 anos e meio, 7 anos, 8, 9 anos. Então, quando você vai conversar, fique na altura dessa pessoa. Isso também é nos nossos diálogos também, no mundo do dia a dia, né? Se a pessoa está sentada, né, fique sentado, se a pessoa está em pé, fique em pé, na altura dos olhos, né? Parece que não, mas o nosso corpo fala. Nessa obra fantástica da linguagem corporal, a gente observa. Comece a observar. Um exercício que você pode fazer, comece a observar. Você que é pai, que você que é mãe, observe se você fica na altura dos olhos das crianças, do jovem, se a comunicação não melhora. Porque só o fato de você trabalhar o seu não verbal, você vai deixar pelo menos 2 pontos cegos que nós temos no nosso dia a dia, a gente vai cada vez trabalhando, que é nosso tom de voz e o nosso rosto. 2 pontos cegos que a gente tem que observar, tem que escutar, ter um autodiagnóstico. Afinal de contas, autoconhecimento, né, não é repressão, não é autocrítico. Autoconhecimento também é você observar onde estão os seus pontos fortes, como a gente sempre fala, mas também conhecer quais são as suas emoções positivas.
Para concluir, deixa aí um comentário, se você quer, de repente a gente converse um pouco mais sobre as emoções positivas. Só vou compartilhar nessa obra da positividade da professora Barbara Fredrickson, e a gente tem alguns vídeos também que fala sobre a teoria do ampliar e construir, o que isso impacta. Aí eu comecei a conversar no nosso término do nosso jovem executivo, eu falei assim para ele, olha, você está comigo, mas me destaca quais as emoções positivas que fazem parte do seu relacionamento. Vamos para os 10 aqui. Alegria. Vai lá. Vamos, eu gosto muito de falar, você aí, de 0 a 10. Ele é situacional, depende, mas alegria, de 0 a 10. Gratidão, quanto que você pratica? Serenidade, de 0 a 10. Interesse, 0 a 10. Esperança. Orgulho. Esse orgulho não é orgulho para fora, mas um orgulho interno. O quanto que você tem orgulho das coisas que você vem conquistando, que você vem trabalhando, né, que você vai sendo desafiado. Admiração. Essa é uma das que eu mais adoro, né? Diversão, inspiração e amor. E amor. De 0 a 10, o quanto que você trabalha esse processo, né? Por quê? Essas emoções positivas, elas fazem parte do nosso cotidiano. O Dr. Daniel Goleman, ele sempre, nas suas obras, nas suas palestras, ele sempre destaca isso. Muitas vezes, a gente acredita que não está sentindo as emoções positivas porque a gente não consegue nomear as coisas que a gente está sentindo. Na comunicação não violenta, quando a gente trabalha sentimento e necessidade, é um grande desafio a gente nomear as emoções que a gente está passando, mas por isso está vinculado às necessidades. Quais são as necessidades que eu preciso, que é necessário que sejam atendidas, como diz o professor Abraham Maslow, na hierarquia das necessidades humanas, necessidades que é necessário, né, ser atendidas, né, supridas. Então, quando eu observo tudo isso, tem um acontecimento, eu falo, opa, é um acontecimento para eu ter gratidão, e juntamente com isso eu estou tendo inspiração. E aí eu trago novamente esse chefe escoteiro. Ele tinha uma habilidade, né, no seu dia a dia, de trazer esses aspectos com os jovens, para que os jovens estimulassem cada vez mais inclusive se você já fez parte do grupo, eu também comento aqui, porque cada um dos ramos escoteiros, eles possuem a sua saudação. E ele navegava muito legal, porque os lobinhos é o melhor possível, né? Os escoteiros, né? Vai trabalhando o processo de toda a reflexão de servir, né? E de tudo, de fazer a atenção das relações aqui. Inclusive, se você está assistindo aqui, depois comenta aqui, deu um branco de qual é a saudação, era sempre alerta, isso, sempre alerta do ramo escoteiro. E depois dos sêniors, né, servir. Então, esses aspectos, ele navegava e ele trazia as emoções positivas de cada um desses ramos. Bom, vamos concluir o nosso vídeo aqui fazendo uma reflexão que é bacana, que eu comento bastante nas nossas palestras. O professor Richard Boyatzis, um dos grandes incentivadores, pesquisadores da inteligência emocional, ele diz o seguinte: a gente precisa sim, né, que os aspectos das emoções de desafio são para que a gente possa sobreviver. E as emoções positivas é para nós prosperarmos. Bom, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário para os próximos vídeos, quais outros temas, e para que a gente possa mais compartilhar os nossos conhecimentos que geram ação. Até nosso próximo encontro.